Olá a todos, eu me chamo Igor e essa é a aula de número 8, onde nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos e os símbolos químicos. Mas antes de entrar diretamente no conteúdo dessa aula, nós vamos aprender um outro conceito, que é número atômico. Um átomo, ele é composto por um núcleo e uma eletrosfera. Nesse núcleo, nós teremos os prótons e os nêutrons. Os prótons têm carga positiva e os nêutrons têm carga neutra. E na eletrosfera, nós teremos os elétrons, certo? Que possuem carga negativa. O número atômico, que é representado pela letra Z, vai apresentar a quantidade de prótons que o átomo possui. Certo? Então, o átomo ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons. E o número atômico, que é representado pela letra Z, vai mostrar a quantidade de prótons que aquele átomo possui. Bom, falando agora sobre elementos químicos, a definição de elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Então, o número atômico é como se fosse o RG de um elemento. O RG é um número único de uma pessoa. Então, o número atômico é o número único daquele elemento. É o que dá identidade ao elemento. E Moseley, em 1914, propôs, então, que o número atômico identifica o elemento. E a gente já vai ver agora na prática como que isso funciona, pegando alguns exemplos. Aqui nós temos a tabela periódica. Então, o primeiro elemento é o hidrogênio. O hidrogênio está aí no grupo 1 e no período 1. O hidrogênio, ele tem um número atômico 1. Portanto, ele tem um próton. Qualquer átomo que tiver um próton vai ser hidrogênio. A identidade do hidrogênio é que ele tem um próton. Se eu pegar qualquer átomo aí e esse átomo tiver um próton, eu posso falar esse átomo é de hidrogênio. Um outro exemplo, o hélio. O hélio é o número 2, que está aí no grupo 18 e no período 1. A gente percebe que o hélio tem um número atômico 2, portanto, o hélio vai ter 2 prótons no seu átomo. Seu átomo vai ter 2 prótons. Portanto, se eu pegar qualquer átomo e eu ver que esse átomo tem 2 prótons, eu já posso falar que ele é um átomo de hélio. Um outro exemplo, o oxigênio. O oxigênio está presente aí no grupo 16 e no período 2. O oxigênio, como a gente pode ver aí, representado pela letra O, tem o número 8 de número atômico. Então, ele possui 8 prótons no seu átomo. Então, qualquer átomo que eu pegar e eu falar assim, eu não sei que elemento é esse. Só que esse átomo tem 8 prótons, eu posso falar, esse átomo é de oxigênio. Um outro exemplo, também o cloro. O cloro está aí no grupo 17 e no período 3. A gente vê que ele é representado pela letra Cl e tem de número atômico 17. Portanto, o átomo de cloro tem 17 prótons. Então, qualquer átomo que eu pegar e que tenha 17 prótons vai ser um átomo de cloro. Para finalizar esses exemplos, vamos pegar aí o carbono. O carbono está localizado no grupo 14 e no segundo período. Nós vemos que ele é representado pela letra C, e a gente já vai ver daqui a pouco essas representações. E a gente vê que em cima dele tem o número 6. Então, o número atômico dele é 6. Um átomo de carbono possui, então, 6 prótons. Então, se eu pegar um
átomo que tenha 6 prótons, eu já posso falar que esse átomo é um átomo de carbono. Para a gente treinar um pouquinho, eu separei aí um exercício para a gente fazer junto mesmo, para fixar melhor essa ideia de número atômico e de identificação do elemento. Então, determine o elemento químico pelo seu número atômico. Bom, voltando na tabela, né? O primeiro que a gente vai descobrir é o elemento com o número atômico 1. A gente já usou ele de exemplo. E só para a gente entender melhor a tabela periódica e para encontrar esses elementos, a tabela ela é construída em ordem crescente de número atômico. Portanto, a gente percebe aí que no período 1, nós teremos 2 elementos. O hidrogênio, que está no grupo 1, e o hélio, que está no grupo 2. Então, o hidrogênio, que tem o número atômico 1, é o que aparece primeiro, depois o hélio. Aí o hélio que tem o número atômico 2. Aí no próximo período, nós vemos que tem o elemento lítio, 3, do lado dele o berílio, 4, aí o próximo é o boro, 5, carbono, 6 e assim vai. Então a tabela periódica ela vai crescendo em número atômico. Isso para ficar mais fácil para a gente identificar. Então, o primeiro elemento que a gente vai identificar junto é o elemento que tem o número atômico 1. E como a gente já usou ele de exemplo, é o hidrogênio, que está aí no grupo 1 e no período 1. O próximo elemento é o elemento de número atômico 2. Então, vamos voltar lá. Número atômico 2 é o hélio, que está aí no grupo 18 e no primeiro período, que tem o número atômico 2. O próximo é o que tem o número atômico 17. Então, o 17 vai estar no grupo 17 e no terceiro período. A gente vê aí que ele é representado pela letra Cl, então ele é o cloro. Tem o número atômico 17. O próximo é o elemento que tem o número atômico 8. Vamos descobrir qual que é ele. A gente vê aí que o 8 está no segundo período, no grupo 16. E é representado pela letra O. Então é o oxigênio. O próximo é o elemento que tem o número atômico 20. O 20 a gente percebe que está no segundo grupo, no período 4. Ele é representado pela letra Ca. Então, ele é o elemento cálcio. O próximo e o último, nós temos um elemento que tem o número atômico 11. Então, voltando na tabela periódica, o elemento que tem o número atômico 11 está localizado no grupo 1 e no período 3. Esse é o elemento sódio, que é representado pelas letras Na. E daqui a pouquinho a gente vai ver essas representações por letras um pouquinho melhor, tá? E aqui está a resposta. Então, como a gente fez? O elemento que tem número atômico 1 é o hidrogênio, número atômico 2 é o hélio, número atômico 17 é o cloro, número atômico 8 é o oxigênio, número atômico 20 é o cálcio e número atômico 11 é o sódio. Bom, os elementos químicos, em relação a ele, nós temos atualmente 118 elementos químicos conhecidos, sendo que 92 são naturais e 26 são artificiais. O que é natural e o que é artificial? 92 elementos químicos são encontrados na natureza e 26 elementos químicos são feitos em laboratório, por isso eles recebem o nome de artificiais ou naturais. Eu coloquei nos dois próximos slides uma tabela periódica, partes de uma tabela periódica que mostra aonde que encontramos esses elementos químicos, para a gente ver que o elemento químico não é uma coisa muito distante da nossa realidade, que está presente
no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós vemos, por exemplo, o carbono. O carbono, que tem o número atômico 6, ele está presente na base da vida molecular. Ou seja, ele está presente basicamente em tudo. Um exemplo no nosso corpo. Nosso corpo possui carbono. O oxigênio, que tem o número atômico 8, ele está presente no ar. Está presente, então, a todo momento. O enxofre, que tem o número atômico 16, está presente nos ovos. Então, a maioria das pessoas consomem bastante e está consumindo enxofre, certo? Um outro exemplo do nosso cotidiano, os enlatados. O estanho, que tem o número atômico 50, ele está presente nos enlatados, certo? Que eu acho que a maioria das pessoas já, se não comeu, já comeu alguma vez algum produto enlatado. E ali nós temos o estanho. O bismuto está presente nos chuveiros elétricos. Então, a gente utiliza eles basicamente todos os dias. Então, a gente tem esses elementos químicos próximos da gente. O níquel, que tem o elemento químico 28, está presente nas moedas que a gente usa diariamente. Um outro exemplo do nosso cotidiano, para quem gosta de pintura e tal, nas tintas nós temos um elemento químico chamado cádmio, que tem o número atômico 48. E aí eu coloquei mais alguns exemplos. O potássio, que tem o número atômico 19, ele está presente nas frutas e vegetais. O escândio, que tem o número atômico 21, está presente nas bicicletas, que está também no cotidiano da maioria das pessoas. E um outro elemento que está presente, acho que na vida de todo mundo, é o tântalo, que tem o número atômico 73 e está presente nos nossos celulares. E também um outro elemento químico é o bário, que tem o número atômico 56, que está presente nos diagnósticos de raio-x. Então, quem já fez um exame de raio-x já esteve perto do elemento bário. Bom, nesse momento, nós vamos entrar então nos símbolos. Os símbolos, o que eles são? Eles vão representar um elemento. Então, cada elemento químico é representado por um símbolo. Na maioria dos casos, os elementos eles são representados pela primeira letra do seu nome ou pelas duas primeiras letras. Mas existem alguns casos que o símbolo vem do nome em latim. E a gente já vai ver vários exemplos disso. Bom, aqui estão alguns exemplos com a primeira inicial do nome. Então, hidrogênio, a primeira inicial H. Então, o hidrogênio é representado pela letra H. Flúor começa com a letra F. Então, o símbolo do flúor é F. Oxigênio, letra O. O símbolo do oxigênio é a letra O. Iodo começa com a letra I. Então, a representação dele, o símbolo do iodo é I. Carbono começa com a letra C. Então, a representação do carbono, o símbolo do carbono é a letra C. Nitrogênio começa com a letra N. O símbolo, do nitrogênio é N. Boro, que começa com a letra B. Então, o símbolo do boro é a letra B. Bom, agora alguns exemplos com as duas primeiras letras do nome. Cobalto, as duas primeiras letras, CO. Então, o cobalto tem o símbolo, a letra C e a letra O. Crômio, as duas primeiras letras, C e R. Portanto, o símbolo do crômio é CR. Hélio. O hélio, as duas primeiras letras, HE. Então, o símbolo do hélio é HE. Cálcio, as duas primeiras letras, CA. Portanto,
O símbolo do cálcio, Ca. O cloro, Cl. Então, o símbolo do cloro é a letra C e L. E uma coisa importante para a gente lembrar é que os símbolos, se o elemento tiver uma letra, se o símbolo dele for uma letra, essa letra tem que ser maiúscula. Se o símbolo tiver duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Por quê? Se a gente colocar, por exemplo, o cobalto, o C maiúsculo e o O minúsculo, nós temos o elemento cobalto. Se eu colocar o C maiúsculo e o O maiúsculo, aí não será cobalto, já será dois elementos, o carbono e o oxigênio. Porque, como a gente vê aqui no nosso exemplo anterior, o carbono é representado pela letra C maiúscula, o oxigênio pela letra O maiúscula. Então, se tiver o C maiúsculo e o O maiúsculo, vai ser carbono e oxigênio. Se tiver o C maiúsculo e o O minúsculo, é o elemento cobalto. Agora, em latim, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o elemento sódio, em latim, ele é nátrium. Por isso que o seu símbolo é as duas primeiras letras do nome em latim, nátrium. Então, Na. O potássio, em latim, é cálium. Por isso que o seu símbolo é a primeira letra, K. O enxofre, em latim, é sulfur. Por isso que o seu símbolo é a letra S. O fósforo, em latim, é fósforos, só que com PH. Por isso que o símbolo do fósforo em latim é a letra P. A prata, em latim, é argentum. Por isso que o seu símbolo é AG. O ouro, em latim, é aurum. Por isso que o seu símbolo são as letras AU. O cobre, em latim, é cuprum. Por isso que o seu símbolo é Cu. O estânio, em latim, é stannum. Por isso, o seu símbolo vai ser Sn. O chumbo, em latim, é plumbum. Por isso que o seu símbolo é Pb. O mercúrio, em latim, é hydrargyrum. Por isso que o seu símbolo vai ser Hg. Então, relembrando, os símbolos, eles podem ser a primeira letra do nome do elemento, as duas primeiras letras do nome do elemento, ou é o nome derivado, as letras derivadas do latim. E lembrando sempre que se o símbolo for uma letra, é maiúscula. Se for duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. E, por fim, nós temos também os exemplos em latim. Bom, para a gente já caminhar para o final da aula, eu preparei algumas atividades para a gente fazer e que vocês vão me entregar, tá? Essa primeira aqui é uma palavra cruzada, aonde eu coloquei alguns números atômicos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar o número atômico, vão ver lá na tabela periódica qual que é o nome desse elemento e vai procurar aqui esse nome. Então, por exemplo, nós temos aí o 1. Nós sabemos, que eu já dei, acho que mais de uma vez, como exemplo, que o hidrogênio tem o número atômico 1. Portanto, vocês vão procurar aqui a palavra hidrogênio. E assim vai. Vocês vão lá na tabela periódica ver qual elemento tem o número atômico 13 e procurem aqui essa palavra. E façam assim com todos esses números. Podem ficar despreocupados que aqui está constando todos os elementos que tem os números aí. O próximo exercício é uma cruzadinha. Na horizontal, nós teremos no 1 o elemento que tem o símbolo H. Então, vocês vão lá na tabela
e olhem qual o nome do elemento que tem o símbolo H. E coloquem aqui no 1 na horizontal. O 5 na horizontal é representado pelas letras MG. O 6, para ajudar vocês, eu já coloquei o nome. Não é um elemento, tá? É um tipo de metal. Então, eu coloquei aí o nome, metal precioso. Então, na horizontal número 6, vocês vão escrever metal, tracinho, precioso. No 8, na horizontal, nós temos um elemento que é representado pela letra N. Então, vocês vão lá, vão ver qual o nome desse elemento e escrever aqui. O 12 é representado pelas letras OS. Então, vocês vão lá, olhem na tabela qual o nome e coloquem aí no 12 na horizontal. O 15 é representado por LA, o 16 por I, o 17 por IR e o 18 por LU. Isso na horizontal. Aí na vertical, no 1, vocês vão lá e vão olhar qual elemento que tem como símbolo HE e coloquem o nome na 1 horizontal. O 2, NI, o 3, YB, o 4, PT, o 6, HG, o 7, PU, o 9, NE, o 10, O, o 11, HO e o 13, LI. Então é bem simples, vocês olham o símbolo, vão na tabela, dá uma olhada no nome do elemento e preenche aqui também. É bem simples também. E aí, a atividade avaliativa 2 são alguns exercícios. São 3 exercícios para a gente fixar melhor, que também são bem simples. Então, o primeiro diz o seguinte: o aumento da população mundial que ocorreu ao longo da história da humanidade obrigou os agricultores a incrementarem a produção de alimentos. Para tanto, além de outros recursos, são adicionados milhões de toneladas de fertilizantes no solo, os quais apresentam na sua composição os elementos com o símbolo N, P e K. Assinale a alternativa que apresenta elementos que fazem parte da fórmula molecular e dos principais fertilizantes. Então, o que esse textinho está falando? Que com o aumento da humanidade, os agricultores tiveram que aumentar a produção de alimentos. Só que para isso, eles usaram fertilizantes. E nos fertilizantes, nos principais, existiam 3 tipos de elementos. O elemento representado pela letra N, pela letra P e pela letra K. Portanto, vocês vão escolher a alternativa que tem o nome do elemento N, do elemento P e do elemento com o símbolo K. Bem simples, bem facinho. É só olhar na tabela periódica, ver o nome do elemento com o símbolo N, com o símbolo P e com o símbolo K e assinalar a alternativa correta. O exercício 2. Bom, considerando os números atômicos a seguir, determine os elementos. Então, são 4 elementos para vocês descobrirem. Um com o número atômico 10, com o número atômico 11, com o número atômico 12 e com o número atômico 17. Então, vocês vão olhar lá na tabela periódica, vão ver qual elemento tem número atômico 10, qual tem 11, qual tem 12, qual tem o número atômico 17 e assinalar a alternativa correta. E para finalizar, o último exercício, que diz o seguinte: o mercúrio foi responsável pela poluição de alguns rios brasileiros em virtude de sua utilização no garimpo de ouro. Sua sigla é... Então, vocês vão olhar lá na tabela periódica, vão ver qual que é a sigla do mercúrio e vão assinalar a alternativa correta. Se for MG, ou K, ou SB, ou HG, ou AT. Vocês olham lá na tabela periódica, vê qual o símbolo do mercúrio e assinala a alternativa correta. Bom,
Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Eu aguardo a entrega das atividades